Oi meninas, tudo bem? Espero que sim. Bom, passando aqui para gravar mais um vídeo para vocês. O assunto de hoje, casamento de novo, né? Como eu amo, né? Meus vídeos, a maioria realmente são sobre relacionamento, sobre casamento. E então vamos falar de novo aqui sobre casamento. Eu estava me refletindo aí sobre uma live que eu fiz no sábado, né? Falando de como ter um casamento feliz, de cumplicidade. E aí eu analisando lá algumas coisas que eu deixei de falar, sabe? Quando você fica pensando, nossa, se eu tivesse colocado isso aqui, ia ficar melhor também. E eu pensando, refletindo a respeito da live e de algumas colocações, alguns pontos de vista das pessoas também, eu comecei a pensar, né? O que eu podia colocar sobre isso daqui para fazer um vídeo para vocês também, o que eu poderia colocar nesse vídeo, né? Então, assim, por quê? Porque eu coloquei assim, né? Eu coloquei algumas coisas do que Deus quer pro casamento e de como a mulher deveria direcionar e conduzir o casamento, porque foi assim que Deus fez nós, né? O Senhor falou para nós que a gente seria a mulher sábia, edificaria a casa, e edificar a casa é ser a gerente, é ser a. Como que eu vou colocar para vocês? Tipo assim, numa construção, né? Quem gerencia a construção ali é o arquiteto, então, né? O engenheiro, não é verdade? Então é alguém muito importante para uma obra, a verdade é essa. Então nós somos parte muitíssimo importante da construção da nossa casa, do alicerce, da base, da estrutura da nossa casa, né? E assim, eu colocando ali para vocês, né? Como parecia que tava muito fácil de fazer tudo aquilo ali que eu coloquei para vocês, né? Que a mulher tem que começar a mudança a partir dela, que a mulher precisa buscar. Ainda coloquei lá de Cantares de Salomão, até tô com um escritinho aqui que eu deixei marcadinho aqui, né? Para fazer a live. Então, do capítulo de Cantares de Salomão, né? O capítulo, eles são só aliás, do livro de Cantares de Salomão são só 8 capítulos, e desses 8 capítulos são só 4 tópicos. Eu vou ler rapidinho para vocês entenderem mais ou menos do que foi colocado lá na live. Quem tiver curiosidade, vai lá no Instagram que ficou salvo, lá no IGTV, tá bom? Depois eu vou colocar o link do meu Instagram aqui embaixo para vocês poderem clicar e ir para lá para vocês verem como foi a live, tá? Mas eu vou falar aqui rapidinho, então, só os tópicos aqui e vou disseminar o resto do conteúdo aqui para vocês. Então, por exemplo, no capítulo 1, primeiro tópico aqui, a esposa anela pelo seu esposo. Isso da esposa anelar pelo seu esposo. Deus já começa falando do casamento, colocando que a esposa precisa cuidar do seu parceiro, precisa anelar. Anelar não é só cuidar, zelar, não é só você. O anelar eu vejo como tipo assim, algo que vai cuidar para que aquele marido brilhe cada dia mais. É assim que eu vejo, sabe? Sabe realmente aquela coisa de se abster de si? Tipo assim, não, eu vou validar o meu marido, eu vou encorajar o meu marido, eu vou fazer dele um homem de garra, um homem forte. E quando a gente olha pro nosso marido pensando assim, não tem como ter outro resultado a não ser o resultado de ele ser recíproco, de ele admirar e até muitas, quando as mulheres conseguem se colocar desse jeito na vida dos maridos, os maridos eles sentem assim, eu não vivo sem essa mulher, eu não vivo sem essa sensação que é ser validado pela minha esposa, né? É isso que eles sentem, tá? Consecutivamente, o que acontece, então, quando a mulher faz isso daqui, né? Anela pelo seu esposo. O segundo tópico, então, no capítulo 3, verso 6. O cortejo nupcial, o esposo exprime o seu amor pela esposa. Vai acontecer sim, é consecutivo isso daí, em seguida de você conseguir colocar então todo o seu amor, seu cuidado, validar o seu marido, anelar pela vida dele, ele vai exprimir o amor dele por ti. Ele vai demonstrar para ele o quanto é importante você na vida dele. Gente, mesmo homens que são muito fechados, tá? Com um trabalho de construção para esse projeto, isso acontece sim. E o terceiro tópico no capítulo 5, a esposa finge indiferença pelo esposo, mas segue-o imediatamente e busca reconciliar-se com ele. Então, o que Deus fala pra nós aqui, gente? Um recado, eu vejo, né? Que tipo assim, a mulher ela não precisa concordar com tudo que o esposo disse. Tudo bem que de vez em quando os dois discordem, mas que não fique assim. A mulher ela precisa se voltar logo
pro marido dela, tipo assim, não, eu preciso, por mais que eu não concorde com tudo, eu preciso estar ali do lado dele, eu preciso não ficar brigada com ele, né? É bíblico também que não se põe o sol na sua ira, né? Que você vá dormir brigada com seu marido, nem com ninguém não é bom, mas menos ainda com o seu marido, né? Então é bem importante que se você não concordou com alguma coisa, você consiga já reverter isso aí, tá? Não concordo ainda, mas eu não vou ficar emburrada, brigada com meu marido. Não fique emburrada com o teu marido, tá? Então já, por mais que você não concorda, aqui tá falando, né? Finge indiferença. No momento a gente fica meio bravinha, é normal naquele momento, mas em seguida, né? Mas imediatamente, ó, busca reconciliar-se com ele. Isso é bem importante, isso é um recado de Deus para nós aí. E no quarto e último tópico, o amor inalterável do esposo para com a sua esposa, né? Então aqui é o último, isso daqui é uma coisa linda, né? Que eu vejo aqui o amor inalterável do esposo pela sua esposa. Então quando a esposa se abstém às vezes até do próprio ego dela, né? Que às vezes ela quer bater de frente com algumas coisas que ela não concorda, quer colocar as coisas do jeito dela na hora que ela acha que é o certo. E isso daí a gente só vai conseguir fazer com muita sabedoria, muita prudência. Eu falo um pouquinho também disso mais na live, sobre como conduzir, ter essa paciência para conseguir falar, né? Mas que lindo que é que quando a gente consegue ter essa conduta, o que acontece, né? Acontece um amor inalterável do esposo pela esposa, né? Então é o que a gente vai realmente plantar e vai ter, né? É o que a gente vai edificar e vai conseguir. Porém, o que eu fiquei pensando comigo, analisando comigo, que realmente não é tão fácil, né? Não é tão fácil, mas como eu falo sempre, nada de muito bom vai ser fácil. É uma construção diária, é uma coisa que você precisa ali estar trabalhando para construir. E o que acontece, gente, que o casamento ele é tão tentado? Por que é tão difícil? Por que tem tantas brigas? Por que a gente vê tantas separações? Por que isso acontece? Agora é a parte polêmica, né, do nosso vídeo. Vamos falar do diabo, vamos falar de Deus e vamos falar também do diabo. Sim, gente, porque o casamento foi a primeira coisa que Deus instituiu na terra. Ele colocou para o homem que o homem e a mulher se unissem e tornassem eles dois uma só carne. É aí que eu coloco sempre que, tipo, o marido e a mulher, eles não são nenhum melhor que o outro, apesar de Deus ter colocado dons em um, outras coisas em outro, uma força maior em um, inteligência maior em outra, pouquinha diferença, mas tem sim, mas Deus é sábio. E ele fez isso para ser uma junção, um complementa o outro, os dois juntos é que formam uma coisa forte, unida de verdade. E o diabo quer o quê, gente? Ele quer destruir isso e ele quer destruir de onde vem a maior força da casa, da família. A maior força de uma casa, de uma família, é o casamento, é os pais. Através da estrutura dos pais vai estar o que tem de bom e de ruim nos filhos. Então, precisa ter uma boa estrutura o casamento. Por isso, a mulher tem, sim, que às vezes parar de ver uma novela, parar de assistir filme, assistir série e ver o que está de errado ali acontecendo no casamento dela, aprender mais sobre relacionamento, aprender mais sobre comportamento dos homens, pensamento dos homens, que os homens não são todos iguais, mas Deus fez nós sim com particularidades, com coisas, tipo assim, tem coisas que são dos homens, tem coisas que são das mulheres, né? Tem coisas que vão ser semelhantes sim, a gente consegue aprender muito com padrão de comportamento masculino, padrão de comportamento feminino, a gente consegue aprender bastante com isso. Então a gente precisa se voltar para aprender, né? Lutar contra o diabo que quer destruir a nossa casa, que quer destruir a nossa família. Então orar mais, buscar discernimento de Deus para ser uma mulher prudente e conseguir colocar o que você precisa pro teu marido, a importância que ele tem para ti com sabedoria e conseguir aos poucos, porque gente, se nós mulheres quiser, a gente consegue o que a gente quiser do nosso marido. Se a gente tiver sabedoria, Deus permite que nós gerenciamos e tenhamos do nosso esposo aquilo que a gente quiser. Mas é com muita humildade, sabendo que tudo isso é a sabedoria de Deus em nós, não achando que provém da gente, que a gente é autossuficiente, porque nós não somos, né? Então a gente precisa ser muito prudente, ter cuidado, ter cautela, mas é possível. Isso é um tema, é uma coisa, gente, uma conversa que dá muito pano pra manga, né? O desenvolvimento feminino, do mindset, da cabeça, de entender mais o querer de Deus pra nossa vida, tudo isso daí
tem muita conversa, muita coisa para aprender. E é por isso que eu queria falar para vocês do meu Instituto de Treinamento e Desenvolvimento Feminino, né? Que lá a gente vai aprender muita coisa, desde a mulher que é solteira e quer conquistar um casamento, um relacionamento de alto valor, a mulher que que já casou, mas está separada no momento, quer reconquistar o seu marido, como que ela faz para conseguir isso aí também, a mulher que está casada, mas passando ali por adversidades no casamento dela, pensando já em se separar, ou às vezes até vivendo, empurrando com a barriga num casamento onde já não se veem casados mesmo de verdade há um bom tempo. Tem muito disso, né? Os dois morando na mesma casa, mas cada um parece que vivendo por si só, né? Isso daí não faz bem pra ninguém, nem pra vocês, nem pros filhos de vocês. Então, a gente, né, que é mulher, sabe o quanto isso afeta a nossa autoestima, quanto a gente fica mal. Então, nós precisamos nos desenvolver. Então, eu vou estar colocando pra vocês, acompanhem, tá? Me acompanhem. Eu vou colocar aí pra vocês as minhas redes sociais, onde vocês vão acompanhar. Se puder, vou colocar o link também aí. Quem puder clicar lá no link, colocar, conectar, quem ainda não tem meu WhatsApp, conectar lá com o meu WhatsApp, que eu vou colocar bastante material, bastante conteúdo por lá, os avisos também, eu aviso vocês por lá também de quando vai começar, os cursos, vão ter muitos cursos gratuitos, tem e-book gratuito para quem ainda não baixou o meu e-book, tem bastante coisa que eu vou estar disponibilizando para vocês também, tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês hoje então, tá? Bora então aprender mais de casamento, como eu fiz, gente. Na verdade, já faz 12 anos que eu estudo casamento e eu posso falar pra vocês que eu sou uma mulher transformada. Eu era uma mulher absolutamente feminista, não que depois eu falo mais desse assunto também, mas eu era uma pessoa que eu batia de frente com meu marido em tudo que ele falava, em tudo eu queria estar certa. Eu achava que homem nenhum ia nem me mudar, e nem tudo que ele viesse falar pra mim, eu achava que não tava me aceitando do jeito que eu era, que queria me mudar, e eu batia de frente. Eu agi muito errado desde o meu primeiro casamento, que eu fiquei, 9 anos num primeiro relacionamento, e também no meu segundo casamento eu errei bastante para aprender. Eu passei também na pele muitas coisas também para conseguir chegar hoje, depois de 12 anos estudando, e colocar para vocês de tudo que eu aprendi, tá? Então eu tenho sim uma bagagem bem legal. Nos últimos 2 anos eu venho estudando mais ainda a respeito de relacionamentos, de casamento. Eu falo que tudo o que eu coloco é principalmente embasado na Bíblia Sagrada, mas tem muitos outros livros também que depois, se vocês quiserem, eu vou estar falando para vocês aí qual vocês podem ler para melhorar o relacionamento e o casamento de vocês também. Mas por hoje é isso, tá bom? Então conecta lá nas redes sociais para não perder nada. Vai lá no Instagram, curte o vídeo aí também, tá bom? Curte, se inscreve quem ainda não é inscrito, tá bom? Que o assunto aqui vai ser sempre para edificar vocês, a família de vocês, a casa de vocês. Um beijo. Fica com Deus.